É melhor obedecer a Deus e dar pequenos passos de fé, mesmo com medo, do que se esconder na inércia por temer o fracasso. Oi, irmã! Eu sou a Vicky e nesse canal eu falo sobre vida com Deus, sobre leitura, sobre estudos, sobre rotina saudável. Então, se tu curte esse tipo de conteúdo, com certeza esse lugar é pra ti. E se tu gosta de um cafezinho, então, mesmo fazendo 35 graus, aí a gente vai ser best friends. Não é segredo pra ninguém que a gente vive em um mundo que busca a perfeição. Seja a perfeição exterior, com o corpo, com a pele, com o cabelo, com as unhas. Parece que tudo precisa estar em perfeito estado, principalmente aqui na nossa sociedade brasileira. Eu sei que em alguns países aí pra fora não é bem assim que funciona, mas aqui no Brasil é assim. Então, estamos inseridas nessa realidade. Mas não só o exterior. Existe essa cobrança por perfeição em todas as áreas da nossa vida. Então, a gente precisa ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, a profissional perfeita, a amiga perfeita. São cobranças por todos os lados e não só dos outros, mas a cobrança interna, aquela cobrança que nós mesmas fazemos com a gente. E aí no meio disso tudo é muito comum a gente ouvir aquela famigerada frase: ai, não faço isso porque eu sou perfeccionista. Ai, eu sou muito perfeccionista, então se eu for fazer isso, nossa, eu não vou nem conseguir terminar nos próximos 10 anos, então eu prefiro nem fazer. Se não for pra sair perfeito, nem vou fazer. A gente ouve muito essa frase, talvez tu que está me assistindo já falou isso diversas vezes. A gente tá sempre querendo buscar o perfeito, querendo buscar a perfeição, até em coisas pequenas. A gente deixa de fazer muitas coisas porque se não sair perfeito aos nossos olhos, é melhor que nem faça. Deixa eu te falar uma coisa, irmã. Eu quero que tu pegue papel e caneta e anote aí, tá? Cola depois na porta da tua geladeira. Perfeito, perfeito mesmo, é só as coisas que Deus faz. Todo o resto, tudo aquilo que a gente não pode controlar, não vai sair perfeito. Perfeito é o que Deus faz. Ponto final. Porque absolutamente nada controlado pelas nossas mãos humanas, que são falhas, vai sair perfeito. E é claro que a gente deve sim dar o nosso melhor. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que dar o nosso melhor, tem que fazer da melhor forma que a gente conseguir fazer. Isso é bíblico também. Mas é que a gente precisa entender alguns pontos, e um deles é que nem sempre o melhor que a gente faz vai ser o melhor pro outro, que tá esperando alguma coisa da gente. Então, se cada vez que a gente quiser fazer uma coisa, a gente não fazer por medo do que o outro vai pensar, por medo que o outro olhe e pense, ah, não tá perfeito, a gente não faz mais nada nessa vida. Quantas vezes a gente engaveta sonhos, a gente coloca o nosso sonho, bota dentro da gaveta e fecha a gaveta, não quer mais nem olhar, por medo de dar errado, por medo de que o resultado não seja o melhor esperado e a gente se frustre e a gente decepcione as pessoas com as expectativas que elas mesmas criaram em cima do que a gente vai fazer, e aí a gente abandona sonho, a gente abandona projeto, a gente abandona objetivo por medo de falhar, por medo de errar, sendo que não somos perfeitos. Vamos falhar, vamos errar, vamos dar com os burros na água várias vezes na nossa vida, e é assim que a gente vai aprender, é assim que a gente vai melhorar, é assim que a gente vai evoluir. O erro, gente, é uma oportunidade de crescimento e de aprendizado. Eu sei que é péssimo errar, eu sei que é horrível falhar, dar errado em alguma coisa. Eu sei que isso é muito forte no sentido de que mexe muito com a gente. Mas a gente deixa de fazer algo que lá no fundo a gente sabe que, poxa, deveria tentar fazer isso aqui. Pelo medo de errar, pelo medo de fracassar, a gente revela uma coisa muito profunda do nosso coração, tá? Que é a falta de confiança em Deus. E eu não tô dizendo só a falta de confiança de que Deus vai fazer as coisas darem certo. Não, é a falta de confiança de que mesmo se tudo der errado, Deus está no controle. Mesmo se tudo der errado, aquilo vai ser convertido em bem pra gente. Porque quando a palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é todas as coisas boas, maravilhosas da vida. Não, é até mesmo as coisas ruins vão colaborar pro nosso bem, para que no final as coisas realmente deem certo. E nem sempre as coisas vão dar certo aos nossos olhos, ao nosso perfeccionismo. Porque afinal de contas, quando eu controlo as coisas não saem de forma perfeita. Perfeito é o que Deus faz. E é óbvio que eu estou falando de coisas lícitas, né? Minha amada irmã, eu não tô falando aqui que, vou jogar no tigrinho, porque afinal de contas, se eu jogar no tigrinho, se der errado, tá tudo bem. Acorda aí, acorda pra vida, não é disso, tô falando de coisas lícitas, coisas que a gente pode fazer no dia a dia, tá? Nada de jogar no tigrinho, misericórdia. E aí eu ando muito reflexiva com relação a isso, sobre tentar as coisas e se der errado, paciência, pelo menos eu tentei. No meio disso tudo eu lembrei da história de Elias. Para refrescar a memória de vocês, né? Elias era um profeta, a história dele é contada lá em 1 Reis,
no capítulo 19. Ele fez umas coisas massas lá pra Deus e tal, só que por causa disso a Jezabel ficou fula. Jezabel era uma pessoa que sempre ia contra Deus, contra os mandamentos de Deus, ela era idólatra e tudo mais. E aí ela jurou Elias de morte, ela disse que ia matar ele, e ela era muito poderosa na época. Então Elias ficou cagado do medo e correu se esconder numa caverna. Elias, o profeta de Deus. A gente consegue tirar inúmeras lições disso, né? Mas eu vou tirar só uma delas, ou a mais importante pro nosso tema aqui hoje. Mas o que acontece? O Elias corre pra caverna porque tá com medo que a Jezabel ache ele e mate ele. E aí Deus encontra ele na caverna, né? Porque não importa, o mais profundo abismo, o buraco mais fundo que a gente se esconda, Deus acha a gente lá também. E aí ele se esconde lá e ele pede pra Deus matar ele. Ele tava num sentimento ali de depressão tão profunda que ele pede pra Deus matar ele, que ele não queria mais viver. E aí no meio disso, Deus fala com ele através de uma brisa suave. E aqui a gente já consegue tirar uma lição muito linda, né? Porque a palavra fala que teve terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Teve um vento forte, Deus não estava no vento forte. Teve um fogo e Deus não estava no fogo. E aí veio uma brisa suave. E nessa brisa suave, Deus estava lá. Elias ouviu Deus através da brisa suave. Olha que eu tô toda arrepiada, tá? Dá pra ver? Sério, tô toda arrepiada. E aqui a gente aprende que nem sempre Deus vai se manifestar em coisas, meu Deus, grandiosas, coisas extraordinárias que todo mundo vai ver. Não, às vezes Deus vem e fala com a gente através de uma brisa suave, através de algo baixinho, algo calmo. A gente precisa muitas vezes silenciar, né? Silenciar essa loucurada ao redor da gente pra ouvir Deus, pra entender o que Ele quer falar pra gente. E nem sempre vai ser no meio de fogo, de terremoto, de coisas grandiosas. Muitas vezes é realmente numa brisa suave. E quando Deus fala com Elias, Deus manda Elias sair dessa caverna, né? Elias, o que tu tá fazendo aí? Meu filho, vamos trabalhar, não foi pra isso que eu te chamei, pra ficar escondido numa caverna. E aí ali Elias teve que tomar uma decisão. Óbvio que Deus Deus é soberano, já sabia qual seria essa decisão, mas o Elias poderia ou ficar na caverna, que estava super confortável, ou ir viver o que Deus tinha pra ele viver. Vocês acham que é fácil sair da caverna? A caverna é bem boa, bem confortável. A caverna passando Netflix, caverna com pipoca brigadeiro, com arzinho condicionado ligado no 16, uma mantinha cobrindo a gente. Caverna é confortável, gente. Quem é que quer sair da caverna? Pra se incomodar, pra dar cara a tapa, pra assumir os erros, bater no peito e dizer eu fiz, eu tentei, deu errado, mas eu tentei. Quem é que quer fazer isso? Mas Deus não chamou ninguém pra ficar em uma caverna escondido. Ninguém, filho de Deus, não se esconde em caverna. Ou melhor, pode até se esconder por um momentinho, mas não vai passar o resto da vida lá dentro. Sair da caverna, gente, exige coragem. Coragem pra dar errado, porque nem sempre vai dar certo. Mas independente disso, o errado, né, o dar errado aos nossos olhos, quando a gente está traçando o caminho que Deus tem pra gente, é o certo, mesmo que dê errado. E a missão de Elias, gente, não acabou nesse erro dele, no erro de se esconder, no erro de fugir. Não é porque a gente comete um erro que acabou, pronto, agora acabou minha vida, não tenho mais utilidade nenhuma. Não, Elias saiu da caverna, Elias ungiu reis, preparou Elias como sucessor dele. E isso ensina pra gente que os nossos momentos de fracasso, os nossos momentos de luta interna, de erro, tudo isso não anula o chamado de Deus pra gente. Ele continua e continua e continua nos usando mesmo nesses momentos. Mesmo quando a gente acha que a gente não é capaz. Eu acredito que quando Elias deu esse start, saiu da caverna, foi fazer o que Deus tinha planejado pra ele, ele não tinha perdido o medo. Ele continuou apesar do medo. Porque coragem é isso. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é tu continuar mesmo com medo. Eu tenho medo, mas eu vou mesmo assim. Gente, antes de eu gravar esse vídeo pra vocês, antes de eu vir aqui falar tudo isso, Deus falou comigo primeiro. Essa foi uma palavra que passou no meu coração primeiro, sabe? Eu fui confrontada primeiramente. E fui muito confrontada. Porque tem várias coisas que eu paro e penso, gostaria de fazer isso, mas talvez não dê certo. Talvez ninguém queira me ouvir. E até mesmo esse vídeo, gente, esse canal, sabe? Pensei muito antes de começar esse canal, dei umas desanimadas, vocês viram que eu fiquei um tempo aí sem gravar, porque eu desanimei no meio do caminho. A caverna tava mais confortável. Eu tava mais confortável de boa, sem gravar nada, lendo meus livros, vendo as minhas séries, fazendo as minhas coisas. Tava mais confortável. Mas eu estava incomodada. Aquilo me incomodava.
sai da caverna, sai da caverna, sai da caverna. Então, estou aqui, gente, saindo da caverna, gravando pra vocês. E eu te incentivo a fazer isso também. Eu não sei qual é a área da tua vida que tu precisa parar, olhar e pensar: Deus, eu não quero mais estar aqui assim. Tô emocionada. Já teve vários momentos da minha vida que eu passei por isso. A gente entra e sai de várias cavernas ao longo da nossa vida. Mas a diferença tá em não permanecer lá dentro. Eu te trago esse incentivo para que tu ore, coloque diante de Deus, sabe, os teus sonhos, os teus projetos. É claro que todos eles sempre devem estar alinhados com a vontade de Deus e com o objetivo primordial de dar honra a Ele. O nosso objetivo nessa vida como cristãos, né, mulheres cristãs, é glorificar a Deus e edificar aos outros. Então, o que tu tá fazendo para isso? De que forma tu pode trabalhar para que isso aconteça? De que forma tu pode glorificar a Deus e edificar as pessoas que estão à tua volta no teu trabalho, na tua faculdade, na tua família, dentro da tua casa? Qual é o projeto que tu precisa abrir a gaveta e tirar lá de dentro? A gente não veio nesse mundo para não fazer nada, para ficar vendo os anos passar, cuidando só do nosso próprio umbigo, porque a gente sabe que muitas vezes é mais fácil ficar só na minha casa, cuido do meu marido, cuido dos meus filhos, vou à igreja, faço a minha vidinha aqui. Mas e os outros? O que a gente tem feito para impactar a vida dos outros? E para além de toda a questão do evangelho, existem sonhos pessoais que a gente tem também, coisas que a gente tem vontade de realizar, como eu falei, coisas que são lícitas, e não tem pecado nenhum da gente sonhar com essas coisas e a gente buscar essas coisas, mas existem muitas delas que exigem coragem para sonhar, porque essa questão, gente, de coragem para sonhar foi algo que eu parei para pensar durante essa semana. Enquanto eu tava pensando sobre tudo isso, aí pensei em trazer um vídeo falando sobre esse tema, eu pensei muito sobre isso. Tem coisas que eu acho incrível, que eu gostaria muito de fazer, mas eu não tava tendo coragem pra sonhar grande o suficiente, porque eu achava que não, isso é muito, nossa, muito além do que pode acontecer comigo, sabe? Com a outra pessoa, tudo bem, ok, mas comigo não tem como isso acontecer. E, gente, o que é isso? Não tem problema nenhum em sonhar. Deus é um Deus que realiza sonhos. Desde que os teus sonhos estejam alinhados à vontade de Deus e que não seja algo 100% egoísta, cara, sonha. A gente precisa sonhar. Isso faz a gente se sentir vivo. Os sonhos nos fazem sentir vivos, né? Então, por favor, minha irmã, deixa esse perfeccionismo um pouco de lado. Continua dando o teu melhor, da melhor forma que tu puder. Mas não deixa de fazer as coisas porque tu tem medo que elas não saiam perfeitamente bem. Ou então porque tu tem medo de falhar e todo mundo vê. Bora dar um passo de fé esse ano. Tenha coragem de errar, tenha coragem de dar errado, porque as melhores coisas já feitas nesse mundo, as coisas que a gente olha e acha, nossa, isso é perfeito, com certeza já deram errado várias vezes antes. Para uma coisa dar muito certo, ela precisa dar muito errado antes também. Então chega, é hora de sair dessa caverna e viver o propósito. Um beijo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que Deus possa trabalhar no teu coração, te mostrar quais são as áreas da tua vida que tu precisa desse ânimo, dessa coragem. Agora é a hora do cachorro pidão. Não esquece de dar um like nesse vídeo. Se tu não é inscrita no canal ainda, se inscreve e Deus te abençoe.